Estamos batendo papo aqui, trocando ideias sobre a situação que a região dos lagos está vivendo, os municípios todos aqui dessa nossa área produtora do petróleo vivem, e o estado do Rio vive, é uma situação de preocupação nacional. Eu queria tocar nos outros temas também, Jânio. A gente já fez uma abordagem bastante ampla da questão da crise econômica no primeiro bloco, mas agora uma questão que tem interesse direto de toda a nossa comunidade, que é esse reajuste terrível da conta de energia elétrica, né? A Ampla aplicou um reajuste médio superior a 40%, 35% para o cliente residencial, 56% do cliente da alta tensão, sobretudo cliente industrial, né? E isso já está em vigor, além das bandeiras tarifárias, que também estão em vigor e obrigam o cidadão a pagar hoje R$ 5,50 a mais a cada 100 kW de energia consumidos. Isso faz a conta de energia elétrica dar um salto incrível. Você fez um pronunciamento, tomou medidas com relação a isso? O que a gente tem de novidade? Como é que está esse processo contra esse reajuste das contas de energia da Ampla, deputado? Olha, Sidney, a Ampla é considerada pela agência reguladora, ANEEL, a pior concessionária de energia do Sudeste. Isso qualquer cidadão que entrar no site da ANEEL, vai lá o ranking, a ANEEL estabelece critérios para avaliação das prestadoras de serviços. Ela é a quinta pior do país e a pior do Sudeste. Ela estabelece lá o critérios de atendimento, prestação de serviço, enfim. Estranhamente, a pior concessionária do Sudeste foi premiada pela ANEEL com quilowatt-hora do Sudeste. Você tem uma ideia que no Rio de Janeiro, e a minha ação ela vai nessa direção, nós temos a Light no Rio de Janeiro, na região metropolitana, e a Ampla no interior. Né? Friburgo tem a sua própria, mas a Ampla, o quilowatt-hora da Ampla, ela custa 0,62 centavos. O quilowatt-hora da Light custa 0,38 centavos. Absurdo, né? Como é que você pode... E o quilowatt-hora da Light só vai ser corrigido em novembro, que é o aniversário tarifário. O da Ampla foi corrigido agora no último dia 15 de março. Então você não pode ter no Rio de Janeiro, dentro do mesmo estado, essa realidade. A fonte da energia é a mesma. As duas compram energia de Furnas e distribuem. A alegação da escassez de chuvas, que fez com que saísse da energia hidrelétrica mais barata para a energia termoelétrica, não é argumento para reajustar a tarifa da Ampla de forma abusiva, sem encontrar qualquer respaldo dentro do sistema que justifique esse reajuste. Se considerar a inflação do período, foi 8 ponto alguma coisa. E não 36 residencial e 52 para comercial. Uma distribuição de água que é feita pela Prolagos, onde mais de 70% do custo da água é energia. Então, automaticamente, esse reajuste de energia vai trazer o reajuste da água. As padarias produzem pão a partir de forno elétrico. E, no insumo do pão, a energia entra com 60% do custo. Isso lá, automaticamente, vai implicar no reajuste bonzinho. Então, vai mexer com toda a economia, com o setor produtivo. Então, a gente entrou com essa ação, com essa representação. Eu sou defensor da tese de que, e pedi uma CPI para isso, que a concessão da Ampla tem que ser revista. No país, você tem mais de 30 concessionários. Então, o Estado tem que rever a concessão da Ampla e licitar, para que uma outra empresa preste um serviço de melhor qualidade. Você tem Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, recentemente no Carnaval, ficaram 120 horas sem energia. Aqui em Cabo Frio, nos hotéis que estão sendo construídos para essa área do petróleo, nós temos vários hotéis prontos que não conseguem funcionar porque a Ampla não tem capacidade de fornecer energia. Não só hotéis, vários pontos comerciais prontos para serem instalados. Restaurante Hipocampos. O Assis pegou sua história de vida, fez uma casa belíssima, a realização de seu sonho. Passou o verão inteiro sem funcionar porque a Ampla não tinha energia para fornecer.
Então é uma concessionária que não cumpre a sua finalidade. E a regra de concessão ela é clara. Quando essa empresa não cumpre a sua finalidade, ela tem que ser advertida, ela tem que ser punida e ter a sua concessão cassada. Tem brecha, então, para essa mudança de concessão. E a ANEEL não faz nenhuma coisa. Ao contrário, se reúne e dá este benefício à Ampla. Então, em razão disso, nós fizemos essa representação ao Ministério Público Estadual, uma representação ao Ministério Público Federal, o pedido de uma CPI para originar o pedido de suspensão da concessão da Ampla com realização de uma nova concessão. Deputado, você está no seu segundo mandato, né? Titular do seu mandato agora, é vice-líder do governo na Assembleia, e é inevitável que a gente não fale, né? A gente tem que falar de político, né? A gente já discutiu esse tema aqui algumas vezes. Você até dizia no pronunciamento lá na tribuna da Assembleia que vai discutir as questões políticas lá, no Palanque, em 2016. Como é que está esse amadurecimento, hein, de lançar uma candidatura, de fazer uma composição? Você esteve junto com o ex-prefeito Marquinho Mendes, né, que te apoiou na última eleição. Como é que você está vivenciando isso nesse momento? Eu gosto muito de entrevistar, porque você vai estabelecendo as etapas, né? Sabe que o casamento é lá na frente, mas você vai dando aquele acompanhamento do namoro, do noivado e tudo mais. Nesse momento, Jânio, março, quase abril, né? Daqui a pouco termina o prazo de inscrições partidárias e começa o jogo político, que já começou há muito tempo, a bem da verdade. Como é que está isso? Como é que está esse momento? Esse é o tempo do namoro. É o tempo do namoro, da construção de projetos, né? A troca de alianças, ela se dá lá em novembro, que é o noivado, né? E o casamento é lá na novembro, não, outubro, né? Que é o prazo das filiações, é a troca de aliança, e o casamento é na convenção. Ali se definem as candidaturas. Eu sou cobrado pelo meu partido para que tenhamos candidatura própria aqui na cidade de Cabo Frio. Não vou fugir da responsabilidade, mas tenho clareza de que o processo político ele é de construção. Mais do que nunca nós precisamos de um esforço, de uma união em favor da cidade, com regras e critérios claros, definidos, que mude o modelo. O modelo que está aí, ele não deu certo, né? Há pouco a gente falava aqui e com o apoio de uma assessoria externa, né, eu cheguei aqui à definição. Nós vemos a crise de Magnólia, né? Síndrome de Magnólia. Magnólia era a personagem do Lero Severo que gastou todo o dinheiro, né, com futilidades. Então, nós estamos vivendo essa síndrome de Magnólia. Cabo Frio não pode continuar na síndrome de Magnólia, né? E o tempo para vencer isso é o tempo da eleição. Então, esse é o meu desafio, esse é o meu compromisso. Hoje estou recrutando candidatos a vereador para o meu partido, PDT, estimulando a pessoas de bem da sociedade que se ofereçam como proposta. Não adianta você ficar criticando e não se oferecer como proposta. É fácil criticar. Difícil é vir para dentro, se oferecer como proposta e realizar. E a hora é essa. Nós precisamos dessa grande união em favor da cidade. E a união se faz com nomes, com propostas. Estamos buscando partidos, construindo alianças. Vamos estar com o processo pronto para 2016. Eu não sou de fugir de batalha, né? Eu costumo dizer sempre o seguinte: lá atrás, né, quando todo mundo dizia que eu não podia perder a eleição, que ia ficar sem mandato e que perderia a eleição, eu fui candidato contra a Laí e Marquinhos. Hoje, né, a gente está no meio de um mandato de deputado estadual, tem uma condição extremamente favorável e pode ser candidato. Então não vai ser agora que eu vou frustrar meu partido, meu grupo, vou estar à disposição e a serviço. Com esse entendimento de que a cidade ela precisa estar acima de projetos pessoais. Agora, isso não pode ser apenas uma questão retórica de discurso. Isso tem que ser uma ação concreta, isso tem que ser um despojamento, isso tem que ser compromissos com regras claras e definidas em favor da população. Então, esse é o meu sentimento em relação a 2016. Vou estar no Palanque. Aí vai a fase do namoro ainda para avançar. Tá clara a posição do deputado Jânio Mendes. Os jornais esse final de semana chegaram a publicar uma possibilidade da vinda do senador Marcelo Crivella para o PDT.
né, ele entendendo através de pesquisas que precisaria se descolar da imagem da Igreja Universal, da imagem do Bispo Macedo, estaria buscando um porto seguro trabalhista, digamos assim, e o PDT seria, né, na opinião da assessoria do Crivella e dele próprio, o caminho para que isso acontecesse. Como é que você analisa? Existe essa possibilidade? Você é uma das lideranças do partido no Estado? Como é que está essa conversa? Existe essa possibilidade, vou aqui dizer, hoje eu acho que o jornal O Globo traz essa nota, já tivemos, não sei se o Globo, o Dia ou o Extra, já tivemos 2 reuniões na semana passada, uma do Crivella com o Lupe, outra do Crivella com a executiva estadual. Existe essa possibilidade. Acabo de receber aqui uma ligação que vem lá do partido, há de ser uma convocação para uma outra reunião essa semana. Então, esse é um processo que está extremamente avançado, né? E vamos esperar. A notícia de hoje, ela também trata de uma conversa, de um diálogo que existe entre o PRB, o PR, o PDT, para que se tenha candidatos nas mais variadas cidades, quem tiver candidato com maior densidade eleitoral, condição, se fechar. Então, toda essa discussão para 2016, ela está acontecendo e é uma mexida forte no tabuleiro político do Estado. Isso, de fato, está ocorrendo. Você falou ainda há pouco de prática, né, de modelo. Você acha que essa eleição de 2016 ela pode representar isso, uma mexida no modelo? Eu não estou falando só pela questão que o Cabo Frio vive hoje, não. Falo isso como reflexo de um comportamento nacional. Você acha que a cidade pode vivenciar, experimentar alguma coisa nesse sentido, que essa eleição seja um divisor de águas, uma quebra de paradigmas, uma mudança de modelo, Jair? A Operação Lava Jato, ela só vai ter sentido se 2 coisas acontecerem. A primeira é se todos os identificados por ela, beneficiários da corrupção, irem para a cadeia. Sejam eles deputados, senadores, ministros, secretários de Estado, governadores, presidente da República. Só tem sentido isso. Tá? Foi citado, foi comprovado, vai para a cadeia. A segunda é se houver uma mudança no modelo político. Se não houver mudança no modelo político, nas regras, seja de financiamento, seja de controle, não vai ter sentido esse sangramento provocado pela Operação Lava Jato. Tá? Ela tem que estar para o Brasil como a Operação Mãos Limpas esteve num dado momento para a Itália, por exemplo, né? Onde passou-se a limpo as instituições do judiciário, executivo ao legislativo, e a Itália venceu um processo histórico de corrupção. Então, da mesma forma, a Operação Lava Jato, ela tem que estar para a política brasileira. E amanhã, né, ela que hoje tem um sentido negativo, ela possa ser aplaudida pela sociedade, como a operação que livrou o Brasil da corrupção, desse modelo de corrupção que está aí. Tá? Desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, a corrupção, ela sempre existiu e vai existir em níveis suportáveis. Ela não pode chegar ao nível que chegou, como está no Brasil hoje, que tira a oportunidade de emprego, de salário, de saúde, de educação e de crescimento do país. É isso. A gente precisa passar por essa repaginada mesmo, com certeza. Falei da sua função, da sua atuação como vice-líder do governo. Além disso, você está como relator de algumas CPIs importantes, CPI do aborto, e participando de comissões importantes na Assembleia, né? Queria que você fizesse um resumo desse início de trabalho parlamentar nesse novo mandato e dessas atribuições que você hoje eu tem participo de 8 comissões técnicas, né, que dão parecer no trabalho dia a dia do Legislativo, e estou em 2 CPIs. Uma, a que apura os danos da crise do petróleo para as cidades fluminenses, que vem exatamente nessa direção, de oferecer alternativas para viabilizar a vida dos municípios, como, por exemplo, Cabo Frio, Macaé, Rio das Ostras, Quissamã, Carapebus, Campo dos Goitacazes e Itaboraí, que são os municípios que mais sentirão com esse impacto direto da questão do petróleo. A outra é a CPI do aborto, que tem como base, como ponto de ação, nessa eu sou relator, né? E é uma CPI que
nos motiva por aquilo que é a nossa luta contra o aborto, né? Mas que também traz certas preocupações, porque nós estamos tratando de frente com uma máfia, né? A CPI do aborto, ela tem origem na Operação Herodes, desencadeada pela Polícia Civil, que levou para a cadeia 71 atores, entre eles médicos, policiais civis, policiais militares, dentro de uma ação que desbaratou 5 núcleos que faturavam, cada um deles em média, R$2 milhões por mês, com a realização de abortos. Cada um deles realizava em média 20 abortos por dia. Nós sabemos que a Operação Herodes é a ponta de um iceberg de toda uma máfia que realiza aborto no estado do Rio de Janeiro e que nosso objetivo agora com a CPI é ampliar a Operação Herodes, levando para a cadeia mais de 200 atores que vivem hoje como açougueiros, matando crianças e mulheres, praticando o aborto, crime, no estado do Rio de Janeiro. Então, essa a CPI. Eu estou muito estimulado a fazer esse trabalho com todo entusiasmo, com que faço tudo na minha vida pública. Jânio, obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter participado aqui. Fica à sua disposição, né, o nosso público, para a tua mensagem final nesse nosso bate-papo aqui nessa manhã de segunda-feira, começando a Semana Santa. Alegria renovada de ter aqui no programa, Jânio. Obrigado a você, Sidney, obrigado por essa oportunidade. Dizer à população de Cabo Frio que pode contar com o nosso mandato, com o nosso empenho, para buscar alternativas que evitem que a cidade venha a ter prejuízos no serviço diário, no atendimento às necessidades básicas da população, do funcionalismo com essa crise do petróleo. Minhas mãos estão e estarão sempre estendidas, não importa quem seja o prefeito. Eu sou deputado de todos nessa cidade. E assim agirei, sem abrir mão em instante algum do rigor, da fiscalização e do controle. Já estive com o prefeito no início do mês de janeiro, quando se anunciava a crise, me colocando à sua disposição, e estou plenamente à disposição daquele que é o representante legítimo da população de Cabo Frio hoje, porque foi eleito pelo voto popular. Da mesma maneira que, como agente de oposição, não abrirei mão do meu papel fiscalizador e controlador dos gastos da administração pública. Mas nessa hora eu não posso faltar com você, morador de Cabo Frio, com a minha cidade, que está completando 400 anos, que a gente tenha grandes motivações para celebrar esses 400 anos e que tenhamos a dignidade de descer do palanque eleitoral, arregaçar as mangas e trabalhar. E que, de um outro lado também, se tenha a humildade de abrir mão de certos valores que são depreciativos à administração pública e possamos reedificar a construção política na cidade a partir de um novo patamar. Eu acho que isso é que vai trazer cada vez mais a solidez de uma união em busca da sociedade. Nós precisamos ter a credibilidade nesse momento para poder liderar um processo de reconstrução política, financeira e econômica da cidade de Cabo Frio. O momento político, Sidney, exige de um plano geral, da presidência da República ao processo municipal, às prefeituras municipais, esse exercício. O país precisa disso, o povo precisa disso. O Brasil é um país viável, Cabo Frio é uma cidade viável. Basta que a gente trabalhe e que a gente se empenhe. O momento é de dificuldade, mas não é de desespero, né? O capitalismo, ele sempre se reacomoda e vai se reacomodar. Eu diria o seguinte: o município é como um jatobá, uma árvore que verga, mas não quebra. E a gente já venceu outras crises e venceremos mais essa. Somos um povo de fé, somos um povo acolhedor, somos um povo trabalhador e precisamos trabalhar e nos unir nessa hora para poder evitar que essa crise nos traga um mal maior. E como toda crise, ela seja motivo de amadurecimento, ela seja motivo de crescimento. Eu quero dar a minha parte, a minha contribuição para que isso aconteça.
Com certeza. Deputado Jânio Mendes, nosso convidado aqui no programa Sidney Marinho de hoje. Você que não conseguiu assistir a entrevista inteira ou quer rever essa entrevista, nosso programa será reprisado a partir das 5 e também a partir da meia-noite. Jânio, um abraço, tudo de bom, sucesso. Obrigado, irmão. Forte abraço. Jânio Mendes conversando conosco aqui no programa. Vou para o intervalo comercial, volto na sequência com muitas outras notícias, muita informação para você aqui na Rede Litoral News, a imagem da nossa cidade. Até já.